Pressão estática e dinâmica. Olha, essa pergunta é uma pergunta boa para quando está dando aula de hidrostática e hidrodinâmica. O que é que o cidadão, como é que surgiu essa pergunta na cabeça do cidadão? É muito comum você ouvir que o cara instalou um manômetrozinho no último pico de sprinkler e mediu a pressão estática e disse, olha, se a pressão estática for maior do que meio bar, supondo que meio bar é o mínimo que precisa para o bico, vai ser determinado bico, se a estática passou do meio bar, então o sistema vai operar adequadamente. Isso é verdade? Não. Por que não é verdade? Aí eu vou explicar agora. Pessoal, dentro de um tubo com a água em movimento, nós temos a pressão estática e a pressão dinâmica. O somatório das duas é a pressão total, ou pressão de estagnação. O que é que muda? Quando é que eu tenho pressão estática, quando é que eu tenho dinâmica e como é medida a pressão estática e a dinâmica? Vejam só, pressão estática é a pressão na parede do tubo. Então, é a pressão que aparece no manômetro, ok? Quando a minha velocidade é zero, a minha pressão é 100% estática. Quanto maior for a minha velocidade da água, menor é a minha pressão estática e maior a minha pressão dinâmica. Então, repare, se eu tenho um tubo como esse tubo que está embaixo, esqueçam essa indicação aí que está no manômetro. Se eu tenho um tubo em que ele muda de diâmetro e eu tiver dois manômetros, um antes do aumento do diâmetro e um depois, eles vão medir pressões diferentes. Você vai olhar o manômetro e vão ter duas pressões diferentes. Você diz, meu Deus, algum manômetro está quebrado. Não, não está. Isso é verdade. Como o manômetro ele mede pressão estática, repare, no tubo de diâmetro menor, supondo que a vazão é contínua, é a mesma. Num tubo que eu tenho diâmetro menor, a minha velocidade é maior. Então, a minha pressão dinâmica vai ser maior e a pressão estática vai ser menor. Então, o meu manômetro ele vai estar marcando uma pequena pressão estática. Depois desse aumento de volume, certo? A minha velocidade vai cair, porque eu tenho uma área maior de seção de tubo para a água passar. Então, como a minha velocidade cai, a pressão dinâmica cai e a pressão estática aumenta. Ora, por que, que existe esse jogo entre as pressões? Lavoisier, né? Então, o que acontece é o seguinte, minha pressão total, ela vai ser constante, ok? Mas essa pressão de estagnação, a pressão total, ela é o somatório entre a estática e a dinâmica, tá bom? Aí embaixo, ele mostra exatamente isso, a pressão estática aumentando e a pressão dinâmica na imagem diminuindo no momento em que eu tenho mudança na velocidade do fluido dentro da tubulação. Vitor, você falou tudo isso, mas não respondeu a pergunta. Se eu medir só a pressão estática no final do sistema, vai estar correta essa pressão? Meu sistema vai operar? Não necessariamente. Porque, repare, se você tem, vamos supor, um tubo de 10 polegadas que anda o caminho inteiro e chega lá no seu sistema de sprinkler. Se o meu tubo estiver totalmente obstruído, totalmente não, né? Se tiver, vamos supor, uma polegada livre dentro desse tubo de 10 polegadas e o resto for tudo obstrução, a minha pressão estática lá na ponta do sistema vai estar correta. Vai ser a pressão que a minha bomba está empurrando na linha. Se a minha bomba Joca empurrar 11 bar, vai estar aparecendo, eu não sei, dependendo do desnível, 5, 6 bar no meu manômetro do sprinkler. Mas quando esse sprinkler romper, supondo que você toma um manômetro, claro, quando esse sprinkler romper, eu não tenho diâmetro suficiente para que a energia hidráulica da minha bomba forneça vazão para o meu bico, porque eu só vou ter uma polegada livre nesse tubo de 10. Então, na hora que o meu sistema entra em operação, eu não consigo converter essa pressão da bomba em pressão dinâmica suficiente para alimentar esse sistema. Ou seja, a resposta é não. Medir pressão estática não garante que o seu sistema vai operar adequadamente. E é por isso que um dos testes que a gente faz anualmente, quando a gente testa a bomba de incêndio, é o teste no seu sistema mais crítico. Ou seja, eu tenho um sistema de sprinkler SFR dentro de uma indústria. Eu faço minha rotina de testes na bomba de incêndio
e quando eu vou fazer o teste de operação do sistema, eu vou pegar os hidrantes próximos desse meu sistema de sprinkler. Existe um datasheet da FM Global e uma norma da NFPA, que é 931, não lembro agora, 921, alguma coisa assim, que ela mostra como é o protocolo desse teste, tudo bem? Então, você vai pegar alguns hidrantes, vai ter um hidrante, que é o hidrante de pressão, e vão ter vários hidrantes que vão ser hidrantes para medição de vazão. E você vai abrir esses hidrantes que estão perto do seu sistema de sprinkler até chegar no ponto de demanda desse sistema. Se ao longo dos anos você obtiver o mesmo resultado, significa que a sua tubulação está legal e que você está conseguindo chegar lá com a quantidade de energia hidráulica que o seu sistema precisa. Ok?